verdade, o brinquedo aqui é bem legalzinho, cara. Olá, tudo bom? Estamos aqui mais um dia falando com mais um dos servidores aqui do Instituto Federal do Paraná. Lembrando que a gente está conversando com vários professores que desenvolveram projetos que estão financiados pelo IFTEC. O IFTEC é um edital interno do Instituto Federal do Paraná que concedeu recurso para os professores fazerem projetos de inovação e para prototipar esses projetos de inovação. Tá? E hoje, incrivelmente, eu estou aqui com uma figura inoxidável, estou com uma figura aqui maravilhosa, ele é o primeiro do seu nome, ele é todo forjado lá no Ninho de Pardais, diretamente da Cidade do Vento. Este rostinho é o homem por trás da lenda. Cornélio Procópio. Cornélio Procópio é um ícone da cultura pratinense. A cidade do Cristo, maior Cristo de bronze. Bronze da América Latina. Da América Latina. Professor André Moscato. Difícil, hein? Depois de tantos elogios. Uma apresentação dessa digna de um Targaryen. Perdoe, rapaz. Eu pensei que até outra pessoa estava aqui no meu lugar. Agradeço os elogios e falo a mesma coisa. O professor Hugo aqui, já tive experiência de trabalhar com ele durante na Geniuscom. Foi uma oportunidade maravilhosa. Foi sofrido, mas foi gostoso. Foi ótimo, foi sensacional. Professor, agradeço. Você tem um tempinho para vir aqui, nós sabemos toda a correria que nós estamos aí no cotidiano. Agradeço o tempo que você vir aqui para a gente poder conversar sobre o seu projeto. Mas antes de chegar a falar do projeto aqui, conta um pouco quem é você. É óbvio, depois dessa apresentação minha vai ficar sem graça você contar quem é você. A sua foi muito melhor, nem do meu lado está tão bom assim. Meu nome é André Luiz Salvati Moscato. Eu sou servidor no Instituto Federal desde 2013, maio de 2013. Atuo na área de mecânica, já trabalhei com o pessoal de alimentos também, me aventurei lá com o pessoal de alimentos. Adoro mexer com a parte de prototipagem. Meu mestrado e doutorado não é nessa área, mas é uma área que a gente se aventura ali, o pessoal sempre está fazendo as coisas. Atuo principalmente na área de resistência materiais, parte mecânica de fluidos, fenômeno de transporte na engenharia. Já trabalhei com o pessoal como eu falei, de alimentos, mecânica, eletromecânica, engenharia de controle. Então, a sua formação é em engenharia mecânica? Em engenharia mecânica. Engenharia mecânica, mestrado e doutorado em engenharia mecânica, especificamente na área de fenômeno de transporte. Fenômeno de transporte. Isso. Legal, muito bacana. Você está no IF desde 13, né? 2013. Desde maio de 2013, 9 anos. E você dá aula nos cursos integrados e na engenharia também? E quando teve o subsequente também no curso de eletromecânica. Foi uma boa experiência. Muito bacana. O André, então, ano passado, ele concorreu ao edital do IFTEC, né, para fazer uma prototipação. E hoje ele trouxe aqui esse dispositivo aqui, que é o protótipo que foi desenvolvido aqui. André, o que é isso, meu Deus? O que é isso? Bom, a gente não tem a pretensão aqui de reinventar a roda. Na verdade, essa roda aqui, ela é uma modificação mais para uma área tecnológica aí, que é a robótica. Então, robôs que são equipados com essa roda, eles têm uma capacidade de mobilidade muito maior, tem uma mobilidade muito maior. Então, ou seja, você tem ali em um robô, você tem um sistema que você quer que ele vire. Num carro, você tem que fazer toda aquela manobra que o pessoal tem dificuldade e tudo mais. Com as rodas mecano, a partir da combinação de velocidades dos motores e direção de rotação dos motores, você consegue fazer um giro na estrutura do robô, você consegue movimentar o robô lateralmente, de forma diagonal, sem que essas rodas estercem, vamos dizer assim. Então elas ficam... Mas aqui então o diferencial dessa roda é isso aqui? São esses roletes que estão na posição de 45 graus. Esses roletezinhos aqui, não sei se vai dar para ver na câmera, né? Mas esses roletezinhos aqui, eles são... eles têm um eixo aqui, eles Sim. ficam rodando. Isso, eles rodam soltos, bobos. Uhum. O que vai ser preso aqui é o centro
desse disco, porque a roda ela é composta de várias partes. Uhum. Então, essa montagem em si que vai girar. Entendi. Mas esse cara aqui, ele gira Quer solto. dizer, o eixo que fica no meio vai girar normalmente, Isso. como qualquer tipo de roda. O rolete aqui vai girar sustentado por esse eixo interno aqui. E detalhe, aí vem o ajuste técnico aqui. Nós compramos o raio da roda de bis, que custa R$1, serramos e colocamos aqui. Por dentro aqui Por tem dentro. um raio de roda de bis. Isso, aí fica... Então aqui, isso E daqui... de aço inox ali dentro, Isso aqui, então, é uma roda como qualquer outra. como qualquer outra. Diferença. Só que ele tem a capacidade de trazer mais mobilidade. Isso. O conjunto delas vai trazer mais Então, mobilidade para o Um equipamento. carro, um robô com várias dessa daqui, com 4 dessa daqui no caso, né? Ele teria mais capacidade de se mover em locais menores. Sim, você não precisaria nem ter aquele, vamos falar assim, um sistema de direção. Você teria só os motores acoplados às rodas e a combinação desses Eu quero ir para lá, eu aperto este motor, eu vou para lá. Ele conseguiria, o robô consegue girar no próprio eixo, ele consegue lateralmente ir para frente ou para trás como qualquer outra roda. E assim, não importa, eu posso fazer ela em escala menor, ou posso fazer em escala maior, o Sim. efeito vai ser sempre o mesmo. Nós pegamos aqui uma escala maior porque a proposta inicial do professor João Paulo era um robô maior, com estrutura de alumínio e tudo mais. Mas o tipo de roda, né, o tamanho da roda vai depender da aplicação que o professor vai ter. Então, essa aqui a gente não fez teste, mas com certeza cada roda dessa aqui aguenta 10 quilos. Então, um robô de 40 quilos a gente conseguiria com Nossa, essas é rodas. bastante então? É bastante. É grande? É bastante. E daí, vamos imaginar, por exemplo, né, para montar um kit desse daqui, para montar isso aqui, você disse que ficou Em torno de R$140, 139 alguma coisa. em torno de R$140 para montar esse protótipo, né? Isso, as 4 rodas, a gente montou só uma. Montar as 4. As 4. Nossa, fica muito barato mesmo. Fica muito barato. Então, na verdade, assim, qualquer tipo de inovação, né, a gente tem um tipo de inovação que é aperfeiçoamento, ou redução de custo, ou melhoria, né, de processo, né? Então, você fez um produto, fez um protótipo que fica muito mais barato que os que tem no mercado. O que é o diferencial do nosso, né? Se você for ver as rodas que tem na internet, cada eixo desse aqui é um parafuso. Entendi. E o parafuso é aço. Então você tem uma espessura, você tem uma massa ali que vai fazer com que essa roda ela fique mais pesada, ela fique mais tenha mais dificuldade de mobilidade, porque a cabeça do parafuso acaba tocando no solo e tudo mais, não bem dimensionado, né? O que a gente fez? Com 4 parafusos, a gente consegue Fechou. manter a estrutura fixa no local, garantir a geometria dela. Sim. Então, a montagem é um pouquinho complicada, mas uma vez que ela está montada, ela é muito Ela é robusta. complicado porque você vai ter que encaixar uma peça na outra com tudo esse roletinho aí virado. Vai ter que, eu vou ter que fazer como se fosse dar um giro aqui, como se fosse estivesse rosqueando essa... a gente estava até conversando antes, né? Tem um carrinho de controle remoto que faz muito sucesso, tem vídeo dele que aparece direto, que o cara controla com a mão, acho que coloca uma espécie de um controle, um conjunto de sensores na mão, né? E o carrinho usa justamente esse tipo de roda aqui, né? É uma aplicação. É uma aplicação dela. Daí você falou em aplicação, boa. Vamos imaginar, por exemplo, assim, para que seria aplicado uma roda dessa daí? Em que ambiente, em que cenário que isso daí seria aplicado? Hoje, os robôs já são realidades da indústria. E o local que o robô está inserido, muitas vezes, é um local de baixa, de pouco espaço. Você tem que ter mobilidade o robô tem que se mover muito facilmente. Se for pegar uma empilhadeira, imagina a mobilidade de uma empilhadeira dentro de um estoque, sei lá, do Amazon, de um Magazine Luiza, alguma coisa. Seria muito mais fácil para o operador, entendeu? Por mais que eles tenham aquelas rodas traseiras que esterçam muito, mas mesmo assim, lateralmente, imagina você movimentar lateralmente com a carga. Então, as possibilidades... Se nós tivéssemos robôs, não teria esse barulho aqui, por exemplo. Também não teria. No caso, uma empilhadeira, por exemplo, que vai se locomover dentro de um estoque. Poderia.
A outra vez que o Weber esteve aqui, a gente estava comentando, eu vi uma vez a central de distribuição da Amazon, que é tudo com robô lá dentro, né? Esses robôs poderiam ser por esse Utilizando princípio. esse princípio aqui. E aí vai do ambiente que o robô está inserido, né? Pode ser que essa roda seja até muito. No caso, se ele tem espaço, a pessoa vai numa roda normal, vai numa esteira. Depende da sua aplicação, do contexto que o robô está inserido. Não, muito bacana, muito legal isso daí. Eu não conhecia, nunca tinha visto algo do tipo. E detalhe, como que nós chegamos aqui, né? Porque uma coisa é estar aqui. Como que eu tiro da minha cabeça e coloco aqui? Então, os estudantes, eles têm ali o desenho técnico e depois do desenho técnico eles partem para uma ferramenta que nós temos aqui no campus, que é o SolidWorks, que é um desenho em ambiente 3D, você cria o seu modelo em 3D, pega esse modelo 3D e coloca num outro software que ele vai fazer o fatiamento, porque a impressão 3D ela faz o fatiamento da peça e vai imprimir em camadas. Isso tudo foi impresso aqui no campus? Aqui no campus, com exceção dos parafusos. né? Isso, os elementos de aço, né? Mas ele faz o fatiamento, fazendo o fatiamento é gerado o código para a máquina 3D, a gente coloca na máquina 3D e em torno de, dependendo da peça, em torno de 2 horas, ou as buchinhas vermelhas aqui que levaram 5 minutos, 1 minutinho, você tem a sua peça pronta. Muito legal. É muito prático, entendeu? E fora que está tudo documentado. Sim. Então você tem agora a documentação de... E quando está lá no SolidWorks, por exemplo, vocês fizeram neste tamanho. Eu posso reduzir ele daí? Pode reduzir, pode alterar. Uma coisa que nós vamos alterar, esses parafusos, nós vamos colocar eles escondidos aqui. Escondidos. Então nós vamos rebaixar, os furos rebaixados para que essa superfície aqui fique lisa. Fique sem impacto aí. Fique lisa. Então, isso aí são trabalhos futuros de estudantes. O professor João Paulo já está escrevendo um projeto para que essa roda já faça parte de um robô que ele está construindo, né? Ele trabalha com robótica móvel. Então, creio que daqui uns tempos aqui, ele que já vai estar falando aqui com uma rodinha dessa. E o André, além de fazer essas mirabolâncias mecânicas aí, ele também é o coordenador de um laboratório que nós temos de prototipagem que nós chamamos de GAJAC, a garagem dos jacarezinhos. Isso. Eu adorei esse nome, cara, eu adorei. Imagina aquela coisa de fundo de quintal, mão na massa, você vê aquele negócio. Cara, isso daí é fenomenal, eu achei ótimo. Em homenagem à cidade, vamos pensar em pequenos jacarés que no futuro aí serão... Eu achei fantástico, mano. E o que faz lá no... O que é um laboratório de prototipação? Esse laboratório, ele veio de um edital do MEC que forneceu equipamentos para o Instituto para prototipação em plástico, em MDF e tudo mais. Então, essas ideinhas que a gente tem rápido, que geralmente a gente tem dificuldade de fazer, que são equipamentos grandes, você faz agora rapidamente com o auxílio de um computador. Então, para a inovação, isso é muito fácil. Você tem a ideia, fala, vou tentar ali. Através de uma ferramenta de desenho e tal, você já leva ali no software. O GAJAC, ele tem essa intenção de trazer a comunidade externa, a comunidade interna do Instituto Federal que tenha interesse, tenha uma ideia. Qualquer pessoa que quiser prototipar alguma coisa, a gente vai atender. Quero fazer uma capinha de celular que, eu consiga colocar ela aqui, ela mede a mesa e tudo mais, eu não tenho como fazer. A gente tenta desenvolver lá, nós vamos ter uma equipe, amanhã já vou estar começar a trabalhar com as equipes, para que nós possamos fornecer esse tipo de serviço para a comunidade. Se gratuito. O cara tem um maré antigo e quiser fazer umas peças... Vamos tentar. Num começo a gente vai trabalhar com inovação e pesquisa, num futuro a ideia é que esses estudantes que estão dentro do laboratório, eles levem cursos para comunidades, sejam cursos de desenho para você estar utilizando numa impressora 3D, seja um curso de eletrônica para você fazer ali um componente eletrônico de um robô, seja um curso de programação em software para um robô ou para um celular, para alguma coisa. A intenção é aproximar essa questão da inovação da comunidade externa. Muito bom. Isso daqui foi feito lá? Isso aqui foi um pedido, né, do professor Elke. Nós fizemos isso aqui na cortadora laser.
Enquanto esse nós fizemos impressão, esse aqui nós cortamos. Então nesse nós depositamos material e nesse nós removemos material. Então a cortadora laser, ela faz, a gente também usa o software desenho. Você está dando para o pessoal ver bem, né? Aqui é tudo vazado, não? E ela é toda encaixada. Então esses encaixes são desenhados e você depois só vem encaixando aqui. E a precisão é impressionante, o acabamento e tudo muito rápido. Dá para ver aqui, é coisa de, acho que não tem 1 milímetro aqui, né? Nossa, é muito. Nós temos ali centésimos de milímetro ali de precisão. Com garantia, 5 centésimos de milímetro, nós conseguimos garantir a precisão. Então, para fazer isso aqui, cada peça dessa aqui, porque são 6 placas, né, que são encaixadas, cada uma acho que durava 1 minutinho para ser feita. É muito rápido e o acabamento é espetacular. Perfeito, né? Perfeito. Pô, André, muito bacana. Fala para mim, assim, em vários momentos você falou, né? Um grupo de estudantes, estamos participando com um grupo de estudantes, já tem uma equipe montada e tal. Qual que é a importância da gente estar trabalhando inovação, prototipagem, tecnologia com estudantes de ensino médio? Primeiro, de tudo, os jovens são mais ativos, né, com ideias inovadoras e tudo mais. O Instituto dá a base tecnológica, mas muitas vezes a gente não tem como prototipar, não tem como colocar isso em mãos. Então, você trazer um laboratório desse, trazer um trabalho desse, isso promove criação de tecnologia, isso promove conhecimento, isso promove possibilidade de pesquisas, o estudante se interessa por áreas tecnológicas, que é uma necessidade do país hoje, áreas tecnológicas. Então, a questão da inovação, ela fomenta muitas outras áreas do conhecimento. A gente pode estar falando de inovação e estar trabalhando com educação, com jogos para educação, com a indústria. São diversas aplicações. Cara, muito bacana. Cada vez que alguém vem conversar, eu fico vendo assim, as coisas, primeiro que a gente percebe o tanto que a gente não sabe, né, das coisas, né? E dá uma empolgação de ver o desenvolvimento dos protótipos, assim. Agradeço muito, André, você ter podido estar aqui com a gente, né? Agradeço também o pessoal que está fazendo manutenção aqui no prédio, aqui no alto. Gostei muito Acho que vai dar um efeito. O pessoal da técnica deve ter ficado bem feliz com o ruído. Agradeço a sua presença aqui. Pessoal, agradeço a todo mundo que está vendo, manda para os outros, manda para os amigos, pode mandar para os inimigos também. Posso fazer um agradecimento? Pô, por favor. Agradecer, então, primeiro parabenizar você, o professor Elke, o Instituto Federal pela iniciativa. Acho que isso aqui vai trazer a comunidade, vai conhecer o trabalho do Instituto Federal do Campo Jacarezinho. Queria agradecer o pessoal que trabalhou comigo, a Maria Fernanda Segueto, o professor João Paulo, o técnico laboratório Fernando. Infelizmente o espaço aqui é reduzido, a gente não pode... Ia ser um programa para cada um, né? Sim, então eu queria agradecer todo mundo que colaborou e parabenizar novamente pela iniciativa, que eu acho que é maravilhosa. Cara, nós vamos fazer um negócio, eu acho que é bem legal, todo mundo vai curtir. Eu acho que vai ser bacana, assim. Bom, valeu, gente, valeu. Manda para seus amigos, manda para seus inimigos, manda para seu pai, sua mãe, seu tio, aquele grupo de zap de propaganda, tem uns grupos aí legais. Tiozão. Um grupo de tiozão, fala que é fake news, a galera assiste. Gente, um abraço, valeu. Obrigadão. Agora os filhos da mãe vão parar com o barulho ali. Obrigadão. Os caras pararam com o barulho.